Hebreus 4:14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Repita comigo: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Pai, no nome de Jesus, fala com a tua igreja, Senhor, que barreiras sejam quebradas, que o Espírito Santo esteja trazendo revelação a cada coração, a mente, ao entendimento do teu povo sobre aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que como orou o apóstolo Paulo em Efésios, Senhor, pedindo que haja espírito de sabedoria, de revelação, para o pleno conhecimento do Senhor, que venha em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Veja, o tema de hoje é o trono da graça, né? Para que haja crescimento espiritual nas nossas vidas, é preciso que a gente cresça no entendimento do que Jesus representa para nós e do que nós somos em Cristo. Esse é o grande crescimento, porque todo crescimento espiritual, ele vem do conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu cresço. Quanto menos eu conheço a Deus, menos eu tenho da vida de Deus em mim, da experiência com Deus, da vivência. Quer dizer, a manifestação de Deus vem pela revelação. Tanto que a palavra de Deus diz que quando vier aquilo que é perfeito, nós seremos como Ele, porque nós o veremos ou o conheceremos como Ele é, exatamente como Ele é. Então, o crescimento espiritual, ele vem do conhecimento de Deus. E veja, crescimento espiritual, ele não se conquista absolutamente, simplesmente com um acampamento tremendo. Fomos num acampamento uma semana, um fogo danado, que estava lá os famosos, o famoso não sei quem, o famoso não sei de onde, né? O pastor da televisão, não sei do que, os palestrantes mais conhecidos do planeta, né? Não é assim que isso não é suficiente, não é que seja ruim, isso é uma bênção, mas isso não é suficiente para te dar crescimento espiritual genuíno. Por quê? Porque o crescimento espiritual não se conquista em uma semana, nem em um culto maravilhoso, nem em um mês. Eu diria até que em um ano você galga alguma coisa, mas você não vai chegar tão longe assim em um ano. Você pode mudar a sua vida em um ano, mas o crescimento espiritual, ele vem de uma vida contínua e frequente com Deus. Buscando a Deus, entrando na presença dEle, orando, passando por lutas e permanecendo firme, passando por tentações e sendo quebrantado na presença de Deus, caindo e levantando, tendo os seus tropeços, voltando a ficar firme, mas, fundamentalmente, buscando o Senhor todos os dias, fazendo com que, veja, uma pessoa imatura espiritualmente, ela está muito apegada às coisas materiais, muito mais apegada. E a vida espiritual é cada vez mais virtual para ela. E a vida material é aquilo que é o mundo real. É o mundo que ela conhece, é o mundo que ela domina, é o mundo que ela transita, né? E quando você fala de coisas espirituais, para o imaturo em Cristo, é uma coisa muito etérea. Eu não consigo segurar, eu não vejo, eu mal sinto. Então, como é que eu posso medir isso daí? E veja, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais a presença de Deus se torna real e mais virtual se torna este mundo. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós olhamos para esse mundo como algo transitório e passageiro.
Ah, é muito bonito aqui, mas vai cair, né? Essa história ela vai mudar. E o crescimento espiritual, ele muitas vezes também vem de um esvaziamento. Então, por exemplo, eu sinto Deus fazer isso muito na minha vida, né? Ele tira uma coisa, aí você, em vez de suprir ou substituir aquela coisa, você substitui ela, o quê? Com a presença de Deus. Deus se torna mais real. E aquela coisa que te foi tirada se torna mais temporária e virtual. Aí Deus vai e tira outra coisa, né? Tem outra coisa que é sacada porque não está agradando a Deus, nem é prioridade para Deus. E Ele vai e tira, né? É como aquela pessoa que adora futebol, mas se ocupa demasiadamente com futebol, né? Deixa de buscar Deus, deixa de vir no culto, tem um compromisso. Não, eu tenho um jogo, eu tenho não sei o quê, né? São coisas que a gente, ou a própria carreira, né? Muitas vezes é a carreira, muitas vezes é a família. Então, eu não estou na presença, não, agora esse tempo eu vou ter com a família, agora esse tempo eu vou trabalhar, o negócio é trabalho, eu preciso, não, o chefe está me chamando, não tem jeito, é como se fosse Deus, né? E essas coisas acabam sendo deuses para nós, mas na medida que nós vamos nos esvaziando delas, elas se tornam mais temporárias, momentâneas e virtuais, e as coisas de Deus se tornam cada vez mais reais. Ao ponto de alguém poder olhar para sua esposa, um homem olhar para a esposa olhar para o marido, ou um filho olhar para um pai, e pensar o seguinte: o meu Deus, hoje, é mais real para mim do que a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, o meu marido. Esse é o crescimento espiritual, é Deus se tornar cada vez mais real. E as coisas temporais sejam cada vez mais temporais, ou claramente temporais para nós também. Amém? Mais ou menos, né? É um desafio muito ousado, né? Todo mundo fica, amém, tal, pastor, não sei o quê. Mas veja, esse conhecimento de Deus, ele precisa crescer em nós, né? Para que haja verdadeiro crescimento espiritual, para que haja vida de Deus, para que haja satisfação de estar na presença de Deus. E hoje, um dia de ceia, eu vou falar de Jesus. Estaremos lembrando a ceia do Senhor. Eu comecei a falar que o crescimento espiritual depende de você entender e conhecer melhor o que Cristo representa para você e o que você é em Cristo, né? São essas duas coisas fundamentais que nos dão crescimento, nos fazem avançar na fé, nos fazem crescer espiritualmente, nos conduzem para uma qualidade de vida infinitamente melhor do que aquela vida que é totalmente presa ao mundo material. Veja, quando nós temos um dia a dia e tal, que de vez em quando a gente vai no culto, né? Passa um tempinho lá, eu vou no culto, domingo, pronto, já busquei a Deus e tal, agora mergulho de volta na minha realidade. E a minha realidade é esse mundo não virtual, esse mundo material que eu conheço, é isso daqui que é tudo, né? E de vez em quando eu faço uma visita a Deus. Quanto mais nós crescemos na intimidade com Deus, esse processo mais se inverte. Você quer Deus o tempo inteiro, mas está vivendo neste mundo. Mas a presença dEle permanece intensa dentro de você o tempo todo. Para onde você vai, acordou, está no ônibus, está no carro, está dirigindo, acordou, né, já acorda com aquela sensação da presença de Deus. Bom dia, Senhor, né, abençoa esse dia, vem comigo, não quero ir sozinho. Você já entra no dia a dia com essa presença, com essa busca, com essa intensidade no coração. Mas veja, quando nós lemos aqui, né, esse texto de Hebreus, volta no... Eu queria falar um pouquinho de que Jesus representa para nós. Porque esse versículo, ele fala basicamente, ele apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote. E a palavra nos chama para que a gente se aproxime do trono da graça. Repita comigo, trono da graça. Trono da graça é aquele trono que está à direita do Pai e é onde Jesus está assentado. Ele está assentado no trono da graça. Mas quem transformou aquele trono em trono da graça foi Ele.
Ao se assentar lá, ele transformou aquele trono, e o trono é para um rei, né? Ele transformou aquele trono em trono da graça. E aí depende da nossa visão de Deus. O que eu enxergo do Senhor? Porque a minha qualidade de vida espiritual, meu crescimento, depende da visão que eu tenho de Deus. Se a visão que eu tenho de Deus é a real, Deus é isso aí, eu estou crescendo espiritualmente. Se não, eu não vejo. Tem muita gente que olha para o trono, onde está o Senhor Jesus, e enxerga esse trono como o trono do juízo. O meu Senhor é o Senhor que julga todas as coisas. Eu enxergo aquele trono como o trono das cobranças. Eu enxergo aquele trono como o trono dos pesos, dos fardos, como o trono do sacrifício. Eu não enxergo ele como a Bíblia me apresenta, que esse aqui é o trono da graça. Veja, o Antigo Testamento todo fala, ele apresenta um Deus amoroso, mas às vezes a gente tem dificuldade em enxergar o amor de Deus, né? Quando Deus fala com Daniel, ele ora, Daniel ora a Deus, depois de Deus ter mostrado que ia restaurar a nação, Daniel ora a Deus, pede perdão e fala assim, Senhor, né, nós te louvamos e eu peço perdão, porque apesar da sua aliança de amor para conosco, e apesar da sua disciplina, estamos aqui na Babilônia, no exílio da Babilônia, ainda assim o povo não te busca, nós não temos te buscado, nós não temos voltado os nossos olhos, nosso coração para o Senhor, né? Então ele fala de que? De uma aliança de amor. O profeta Oséias, Deus fala para ele, olha, eu quero que você revele aquilo que está em mim para o povo. O que você vai fazer? Você vai casar com uma mulher de prostituição. Você vai casar com ela e você vai ter filhos de prostituição. E você vai continuar com ela. Porque assim é o meu amor por Israel, a quem eu desposei, apesar deles adulterarem contra mim o tempo inteiro. Então, a apresentação de Deus é sempre a visão de um Deus amoroso e um Deus que quis encontrar uma solução, e é isso que nós celebramos na ceia, uma solução para que o homem que não tinha jeito de se aproximar de Deus, que Deus abrisse um caminho perfeito, pleno, completo e íntegro, para que o homem viesse até a presença do Senhor. Exatamente o sacrifício de Jesus. Ele abriu esse caminho. Então veja, às vezes eu vejo pessoas brigando com a graça e pessoas abusando da graça de Deus, né? Abusando da graça de Deus, achando que estão em pecado, estão aprontando 1001 e vão para a glória de Deus. Não, eu estou louco para que haja o arrebatamento. O arrebatamento vai te tirar lá, você está em adultério lá, dentro do motel, vai ser arrebatado sim. Não sei para onde, mas por encontro com o Senhor nos ares é que não é. Não é? Então muitas vezes existe um abuso da graça, tem gente que fala, não perco a salvação e eu vou ficar, né, nessa. Tem um abuso da graça. Mas tem uma falta absurda de conhecimento do que é a graça de Deus. Queridos, Jesus quer ser visto por nós como aquele que está sentado no trono da graça. Ele quer que você tenha esta visão dele. Ele não quer que você olhe para ele como alguém que vai te punir, que vai te levar para o inferno, que vai estar sempre cobrando de você. Ele não quer que você olhe para ele e enxergue, né, uma visão de que Deus está zangado comigo, Ele vai me tirar a minha casa, eu vou perder meu emprego, e isso vai dar certo. Então vem uma tribulação na sua vida, aí você começa a associar com, eu andei meio frio espiritualmente, é por isso, Deus está me castigando, está me punindo, e às vezes intelectualmente, nós não cremos nisso. Mas lá no fundo do coração, no interior do coração, surgem milhares de dúvidas. As culpas que não são verbalizadas estão dentro de nós e interferem radicalmente na nossa qualidade de vida. Mesmo que não fala. Não, é claro que eu sei que não é nada disso, mas por dentro, na hora que vem uma tribulação, já vem aquele negócio. Ai meu Deus, é porque eu estou, né? É porque eu fiz aquilo ali, eu tenho esse problema, eu tenho aquele.
E esse sentimento de insegurança com a pessoa do Senhor Jesus, esse sentimento de insegurança e dúvidas com Deus, ele nos impedem de crescer espiritualmente. Deus quer, como diz o... Vira a página de novo, por favor. Né? Deus quer, como fala 1 João 2:1, né? Onde o Senhor é apresentado como Paracleto, tá? Que a gente vai já falar um pouquinho sobre isso. 1 João 2:1 diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor. Em outra tradução, na João Ferreira de Almeida, fala: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Pode voltar lá. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, entenda, Paracleto, né, essa palavra existe na língua portuguesa, sabia? Só que é sem o K, é com C. Né? Alguém sabe o que é Paracleto? Não é palavrão, não estamos xingando ninguém. Paracleto quer dizer, né, em português, tem um sinônimo que se chama mentor. Nós gostamos de dizer que nós temos mentores, agora está na moda, né? A igreja gosta de ter uns modismos assim, né? Tinha na igreja primitiva eles chamavam de pais espirituais. Eles são meus pais espirituais. Hoje é mais difícil usar esse termo, né? Em algum momento, né, nós chamamos, esses são meus pastores, né? E agora se usa esse termo mentor. Fulano é meu mentor, não sei o que é meu mentor, o ciclano é meu pastor, esse é meu pai espiritual. E olha, não é totalmente errado falar essas coisas, mas a Bíblia também nos diz a ninguém na terra chamar de pai, porque só um é o vosso Pai celestial, né? Quem é o nosso pastor? Não, meu pastor é o pastor Bruno. Não, não é. O seu pastor também não é o fulano, ciclano, não é o pastor Cláudio, não é outro pastor, não é o Roberto, não é a pastora Mônica. O seu pastor é o Senhor Jesus. Esse é o único e verdadeiro pastor. E olha, não entregue a mentoria de sua vida espiritual nas mãos de um homem. Porque o grande mentor, o Paracleto, é o Espírito Santo, que foi enviado por Jesus. Ele está representando Jesus. Jesus é o mentor da igreja. E ele mandou o Espírito Santo para manifestar a vontade dele, enquanto ele está assentado no trono da graça. Repita comigo: o trono onde Jesus está se chama trono da graça. Não confunda este trono com outro. Às vezes a gente olha e fala: não, é o trono do grande, o grande trono branco do juízo, lá do final de Apocalipse. Irmãos, é preciso entender, o apóstolo Paulo fala em Coríntios: olha, vocês estão brigando na justiça, chamando pessoas de fora para julgar aí, juízes do mundo, né? E será que não tem ninguém capaz de julgar essas causas de vocês dentro da igreja? Não há nenhum sábio, não há nenhum maduro entre vós? Vocês não sabem que vocês vão julgar todas as coisas? Vocês não sabem que vocês vão julgar todas as pessoas? Quem vai se assentar no trono branco para o juízo, nós vamos estar junto com ele para organizar e fazer este julgamento, queridos. Porque a palavra diz, o apóstolo Paulo fala com todas as vírgulas e letras e pontuações. Vocês não sabem que vocês vão julgar todas as coisas? Ninguém explicou isso para vocês? Irmãos, entenda o seguinte: uma das marcas da imaturidade espiritual é aquela de dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de ciclano, sou de fulano. Isso é imaturidade, infantilidade completa. Quando há na igreja de Nova Vida, lá do Bispo Tito, quando a gente chegou, tinha acabado de acontecer um problema lá, que um líder, que era filho de
de um bispo da igreja de Nova Vida. Ele saiu, o renascer estava começando, ele se empolgou e foi, mas ele levou uma juventude inteira junto com ele. Hoje, essa turma que saiu, toda saiu de lá também. Ouviu de Deus para fazer isso? Não. Eles foram seguindo um homem. Eu sou deste homem, e eu sigo um homem. E eu quero dizer aos irmãos que essa é uma das marcas da igreja de Corinto. Uma igreja que tinha frutos espirituais, tinha dons, tinha um monte de coisa, mas era a igreja mais imatura e carnal da igreja primitiva. Foi as cartas mais esculachadas que o apóstolo Paulo escreveu, né? 1ª e 2ª Coríntios. Mete o pau. Tinha pecados graves, tinha fofoca, tinha isso, tinha aquilo. E uma das marcas era o quê? Vocês dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, há ciúmes e contendas entre vós. Irmãos, o nosso mentor é o Espírito Santo. Entenda, crescimento espiritual, ele acontece, sabe em que base? Na base que eu passei no início. Nós precisamos saber o que Cristo representa para nós e o que nós somos em Cristo. Amém? Repete isso comigo. Crescimento espiritual se baseia em conhecer o que Cristo representa para mim e o que eu sou em Cristo. Sem esse conhecimento não há crescimento espiritual. Essa é a revelação maior de Deus para as nossas vidas. E nós vamos, entenda, por que eu citei o caso de homens e de mentor? Porque quando eu entrego a mentoria nas mãos de alguém, eu estou abrindo mão da mentoria maior que tem na minha vida. Do meu mentor, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Amém? Não abra mão disso nunca. Ele é o teu mentor, é a Ele que você segue. Quem está aprendendo a seguir a homens está no caminho errado, está no caminho da infantilidade. O caminho da maturidade, nós seguimos a Deus. E nós seguimos a Deus servindo a homens. Está claro isso? Não, porque a gente fala, não, eu quero agradar, estou aqui para agradar a Deus e não a homens. Não, o fulano, faz isso daí. Só vou fazer se eu sentir no meu coração, não tem nada a ver contigo não, rapaz. Eu obedeço a Deus. Não, nós obedecemos a Deus e agradamos a Deus servindo a homens. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho salário. Eu não sou pago para ficar aqui. Eu não tenho nenhum benefício em estar gastando a minha vida toda na obra de Deus, no reino de Deus. Parei de trabalhar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo a vocês. Amém? Eu estou servindo a vocês. Senão eu estava lá na praia, meu irmão, estava em outra. Eu estou gastando energia porque no meu coração está uma vontade de agradar e servir a Deus. Eu sinto um chamado, né? E em cima desse chamado eu estou aqui em obediência. E a obediência e a vontade de agradar a Deus, nós agradamos a Deus servindo a homens. Quem não serve a homens e pensa estar agradando a Deus, está completamente enganado. Porque isso não tem nada a ver com o Evangelho, né? Jesus veio agradar ao Pai, servindo a quem? Aos homens. Ele se ofereceu, ele serviu o tempo inteiro. A marca de Jesus era servir. O que quer dizer diácono? O que é diaconia da igreja? Serviço da igreja. O que quer dizer ministro? Ministrar. Ministrar é servir também. Toda obra de Deus ela é pautada em serviço. Então entenda, quando eu não entendo que eu sou chamado para servir, não existe crescimento espiritual. Quando eu sigo a homens, lembra do início dessa mensagem? O que é crescimento espiritual? É quando Deus está cada vez mais real para mim. E as pessoas, né, ou as situações, o mundo material, né, ele está cada vez menos real do que a minha visão do próprio Deus. A realidade de Deus cresce e a realidade de tudo que está à minha volta diminui. Isso é crescimento espiritual, né? Então, eu não estou para agradar a homens, para dizer, não, tal, estou bajulando, fazendo... Né? É nesse sentido que existe esse texto bíblico, né?
Mas nós não somos chamados para agradar, nós somos chamados para servir. Ah, mas você não está agradando. Eu não estou aqui para agradar. Nem você. Amém? Você não está aqui para agradar, você está para servir. Deus chamou para servir. O que um pai faz na vida de um filho? Ele serve o tempo inteiro. Sustenta, bota no mundo, ensina, dá lá uma madeira, né? Está lá o Tiago e a Rebeca lá com o Isaac, né? O que o Isaac fez para eles? Não, só trouxe a alegria de se deixar amar, né? Então dá uma madeira, paga, banca, é escola, é plano de saúde, vai crescer, vai gastar mais dinheiro com ele, vai dar. Por quê? Porque isso é paternidade, é servir, mas você não é dono. Amém? Nós criamos filhos não para o mundo. Tem gente que fala, a gente cria filho para o mundo. E você não cria filho para o mundo, você cria filho para o reino de Deus. Amém? Quem cria filho para o mundo vai entregar para o mundo. Eu não criei filhos para o mundo, eu criei filhos para o reino. Glória a Deus que os dois estão aqui, né? A pastora Mani gastou mais tempo que eu. Enquanto eu estava trabalhando lá, ela parou de trabalhar e ficou investindo na vida deles. Então veja, o serviço de Deus, né? A mentoria, essa é preciso entender uma das coisas que Jesus é na sua vida. Ele é o teu mentor. Fala para a pessoa do lado, ele é o teu mentor. O que é um mentor? É alguém que está formando você, é alguém que está te orientando, te dando significado, te dando caminhos, te estabelecendo prioridades, te ensinando a andar, te ensinando a ter as melhores escolhas, as melhores decisões. O teu mentor é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Não abra mão disso. Amém? Esse é o teu mentor. Então, veja, voltando aqui ao trono da graça. Qual é a questão do trono da graça? Porque o sumo sacerdote, Jesus, né? E o intercessor, Jesus, e o advogado, Jesus, esses são 3 ministérios do Senhor e 3 significados de Jesus na tua vida, na minha vida, que andam juntos. Eles andam juntos por quê? Porque, veja, ele é apresentado aqui, dizendo, nosso sumo sacerdote, ele pode nos compreender, porque ele passou por todas as mesmas coisas, só que sem pecado. Mas ele pode entender melhor o que nós estamos vivendo, porque ele passou pelas mesmas lutas que você está passando. Homem de dores, que sabe o que é padecer, sabe o que é ser rejeitado, sabe o que é ser traído, sabe o que é ser punido injustamente, né? Então ele passou todas essas coisas. Só que a gente, queridos, quando eu perco a visão do trono da graça, sabe o que acontece? Fez um monte de coisa e deu ruim. Pergunta para o irmão do lado, já deu ruim na tua vida aí? E não é por causa de outro não, é por tua causa mesmo. Eu estou falando de você, estou apontando o dedo para você. Deu ruim. Ah, eu tentei fazer isso. Nossa, eu pisei na bola, fiz uma besteira e tal, não sei o quê. E aí, normalmente, a gente tem a tendência de, não, eu não piso na bola, eu sou um cara, eu sou o cara, né? Hoje no curso a gente leu um texto lá de Daniel, né? O Marcelo chegou lá e falou assim, não, esse é o cara. E eu acrescentei, não, esse é o cara que sabe que ele não é o cara, que o cara é o Senhor. Amém? Não existe o cara, meu. Não existe o mentor, não existe o pastor, o mentor, o líder, o cabeça, aquele que nos guia, nos orienta, nos mentoria, nos dirige, é o Senhor. É dele que nós estamos falando aqui, é por causa dele que nós estamos aqui. Amém? Eu respeito o Bispo Tito, honro a vida dele, não é? Como aquele que me chamou para o ministério, me honrou, mas o meu mentor é o Senhor. E ele usou o Bispo Tito para ajudar nesse processo, mas o meu mentor, o meu cabeça, é o Senhor Jesus. Não abra mão desta mentoria. Amém? Ele é o teu paracleto. Essa palavra paracleto ela é extremamente ampla no grego. Ela é muito mais do que intercessor e advogado. Ela tem a ver também com consolo, com consolador, né?
É a palavra que Jesus usou quando disse: eu vou para o Pai, e se eu não for, eu não posso enviar para vocês o Espírito Santo. Mas quando eu for, eu vos enviarei outro, que a Bíblia traduz por Consolador. E está falando a mesma coisa, outro Paracleto. Ele consola, ele protege, ele te advoga, ele te defende, né? Esse é um significado muito amplo dessa palavra. Veja, quando eu pisei na bola, se eu não tenho a visão do trono da graça, eu tenho dificuldade em voltar para os caminhos do Senhor. Porque eu me sinto condenado. Eu sinto que Deus não está gostando de nada disso. E eu me sinto distante, eu não consigo chegar de volta. E às vezes, os erros nem são tão grandes, mas você se sente incomodado. E quando você tem uma visão errada do trono, veja, você começa a buscar a Deus por obrigação. Você se arrepende porque você não quer que a coisa fique ruim. A gente se aproxima de Deus pelo medo. Se aproxima de Deus para o bicho não pegar. Fala para o irmão do lado, o bicho está pegando. E a gente acha que a coisa vai ficar pior. Então nós temos uma visão distorcida de Deus. Uma visão que não é crescimento espiritual. E nem vai acrescentar crescimento na tua vida. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos entender que quando eu pisei na bola, nós fizemos coisas erradas. Deus continua me amando. E Ele continua no trono da graça. E o sangue de Jesus continua tendo sido derramado por minha causa, pelos perdões dos meus pecados. E eu continuo com acesso livre à presença de Deus. É preciso entender, o Espírito Santo só foi derramado em nós porque Jesus morreu, derramou o seu sangue por nós. Senão você não podia ter o Antigo Testamento, ninguém tinha o Espírito Santo habitando permanentemente dentro dele. Os profetas tinham o Espírito sobre. Deus habitou no meio de Israel, Ele botava a tenda lá, mas Ele não habitava só sobre os profetas e no meio do povo, mas não no coração. Depois que Jesus subiu ao Pai, Ele enviou sobre nós o Espírito Santo. O primeiro encontro de Jesus com os discípulos, depois da ressurreição e antes de subir ao Pai, Ele encontra os discípulos, né? E Ele fala com eles. As duas primeiras frases, isso é importantíssimo. Eles estavam assustados, com medo, apavorados. Então, antes de falar qualquer coisa, se a pessoa está apavorada, está com medo, está insegura, ela não ouve de Deus. E esse é o problema de nossa visão errada do trono da graça. Nós não conseguimos entrar na presença de Deus de novo, porque estamos com medo, está inseguro, está com uma visão errada de Deus. E aí não consegue. E Jesus chegou e falou: paz seja convosco. Ah, mas eram os apóstolos, pastor. Eram os apóstolos que tinham fugido, deixado Jesus sozinho, né? Um deles saiu pelado para se safar. O outro negou ele 3 vezes. Um já vazaram bem antes, nem viram a crucificação, nem apareceram. Esses eram os grandes homens. Então, você acha que eles estavam com a consciência tranquila, tudo beleza lá? Apareceu Jesus, é um fantasma, é um espírito. Ele falou: não, me dá uma comida aqui que eu como, vou mostrar que eu sou, né? Sou eu mesmo, em carne e osso, eu ressuscitei, né? E aí ele vai e fala: paz seja convosco. Essa é a base da aproximação de Deus, tem que haver paz com Deus. Eu não estou com medo de Deus, tem que haver paz, tem que haver desejo de estar na presença de Deus. E depois ele vai e fala o quê? Ele sopra sobre eles e diz o quê? Recebei o Espírito. Foi a palavra seguinte. Por quê? Porque o tempo inteiro Jesus quis que eles estivessem cheios do Espírito Santo. Mas antes do sacrifício, ninguém podia ser cheio do Espírito. Depois do sacrifício, cada um de nós pode ter o Espírito Santo permanentemente dentro de nós. E você passou a ser chamado de templo do Espírito Santo, casa de Deus. Fala para o irmão do lado: você é casa de Deus. É isso que Jesus representa para você. Ele transformou você em casa de Deus. Então tem que perder esse medo, esse distanciamento de Deus. Essa aproximação com uma visão errada do reino e das coisas de Deus. Irmãos, quando nós chegamos na presença de Deus, bem ou mal,
tendo fugido, traído, enganado, mentido, negado ou não, você está se aproximando do trono da graça, aleluia. Trono da graça, e por isso que ele fala, né? Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, aleluia. Confiança, e por que eu tenho essa confiança? Porque Jesus é o meu sumo sacerdote, é através dele que eu chego ao Pai, é só por ele que eu tenho acesso a essa presença, por isso que esse lugar é chamado de trono da graça, porque ele derramou graça sobre cada um de nós, amém? Então, essa aproximação de Deus, queridos, entenda uma coisa, não abra mão do trono da graça, amém? Não tenta viver o evangelho por você entrou numa furada, e você vai levar outros num mau caminho. Nós precisamos da graça de Deus para sermos aperfeiçoados. O apóstolo Paulo, em algum momento, ele fala assim, a graça de Deus foi mais eficiente em mim do que nos outros apóstolos. Por isso eu produzi mais frutos. Ele não falou, não, porque eu trabalhei mais, eu me apliquei mais, eu me esforcei e tal. Os outros estão tudo lá com mulher, eu fiquei sem mulher, larguei, abri mão, né? Por isso que Deus me usou mais. Ele não falou nada disso. Ele disse que a graça de Deus foi mais eficiente na vida dele. A graça de Deus. Entenda, a graça de Deus não é só para perdoar e para redimir. A graça de Deus, ela inclui capacitação para viver uma vida boa, decente e vitoriosa sobre o pecado. Amém? Às vezes a gente associa a graça só com, não, perdão, Deus, estou na graça, estou não sei o quê. Pô, mas você está pisando na bola aí, cara. Tal. Não, mas eu estou na bênção, estou na graça, rapaz, eu não estou mais nessa não. Está na graça nada. Porque a graça te leva a vencer o pecado. E é só pela graça de Deus que nós vencemos o pecado. Amém? A graça de Deus opera em nós, nos capacitando para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Ela nos completa. A graça de Deus, ela te leva também para esse caminho. E veja, a gente fala aqui, né? Cola nele, cola no trono da graça. O trono da graça é o trono que independe de merecimento. Ele não é o trono do eu mereço. Muitos acabam buscando a Deus pelo trono do juízo, o trono das cobranças, o trono das críticas, o trono do medo, o trono da culpa, né? Se sente culpado e tal, vai buscar Deus, mas é com sentimento de culpa. Entenda, queridos, Deus não quer ser buscado por obrigação, Deus quer que você o busque por amor, Deus quer que você o busque por sede, fome e sede de justiça. Deus quer ouvir das nossas bocas aquilo que ele ouviu do apóstolo Pedro, quando ele falou, eu sou o pão que desce do céu, né? Moisés deu para vocês o maná, mas eu sou o pão de Deus que desce dos céus. Aquilo foi forte demais para o povo ouvir. Ele estava dizendo que ele era ungido de Deus, ele estava dizendo que ele era o alimento de Deus para o povo. Eu sou o pão que desce dos céus. O verdadeiro pão que Moisés deu é um símbolo. Eu sou a realidade. Eu sou o verdadeiro pão de Deus. Se alimente de mim, coma de mim, beba de mim. E ele, todos se afastaram, aquela multidão toda pulou fora. Aí ficou uma meia dúzia lá de gatos pingados. Dentre eles os discípulos. E Jesus vai e pergunta para eles, vocês não vão também fugir com os outros? Não vão embora com os outros? E todo mundo ficou calado e Pedro sempre era o porta-voz, né? Às vezes se dava bem, às vezes se dava muito mal, né? Falar demais sempre tem os seus riscos, né? Em um momento lá, quem eles dizem que eu sou? E vocês, quem dizem? Tu és o Filho de Deus Altíssimo e tal. E aí ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que a gente revelou, mais o Espírito Santo, né? Da outra vez que Pedro falou lá, Jesus dizendo que ia morrer, que ia ser crucificado e tal, né? Entregue nas mãos de pecadores. Pedro, não diga isso, jamais repita um negócio desse. Deu uma dura lá. Ele era o mentor de Jesus Cristo. Paracleto agora sou eu. Às vezes nós queremos fazer isso, nós queremos mentorear as nossas vidas e torear aquilo que Deus está mandando fazer. Deus dá uma direção, a gente quer outra. Deus indica um caminho, a gente vai por outro, né? Às vezes nós estragamos muitas coisas. Escolhas erradas de emprego, escolhas erradas de ministério,
escolhas erradas de namoros, um monte de coisas a gente quer torear e virar o mentor. E Pedro quis ser o mentor de Jesus Cristo. Não faça isso não. Escuta esse homem aqui mais velho que você, mais experiente. E aí Jesus disse o que para ele? Né? Arreda de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são pensamentos de Deus, mas são pensamentos de homens. Arreda daqui, Satanás. Já pensou se eu falo isso para um de vocês? Não volta mais na igreja de jeito nenhum. Esse pastor mal educado, abusado, não sei o quê, você está pensando o quê, rapaz? Vou dar um couro nele, chama aí uma... Mas Pedro, nesse dia, ele vai e fala assim para Jesus. Ele vira para o Senhor e fala: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tem as palavras da vida. Para que lugar que eu vou? Pedro estava declarando ali o quê? Que toda aquela realidade externa que eles estavam vendo não se comparavam à realidade da presença de Deus na vida de Jesus. E ele começou a dizer: eu vou para onde? Só Tu tem as palavras da vida, eu não quero outra palavra na minha vida, eu quero a Tua palavra, eu quero ouvir Tua voz, eu quero estar perto do Senhor, eu quero estar junto. Todo mundo pode ter te abandonado, eu vou. Eu não estou seguindo multidões, eu não estou seguindo homens, eu não estou seguindo grupos, eu não estou seguindo bandos, eu não estou seguindo a maioria, eu sigo o Senhor. Muitas vezes a gente acha que Deus está com a maioria. Deus não, a grande maioria das vezes na Bíblia, Deus estava com a minoria, e não com a maioria. Temos que perder essas manias. Tem que ouvir a voz de Deus, não ouvir a voz de homens. Tem que ouvir a direção do nosso mentor, o nosso guia. Entenda, eu vou seguir aqui um pouco. O trono que nós buscamos revela a visão que temos de Deus e a visão que Deus quer que tenhamos dele. Veja, se eu estou buscando a Deus e não enxergo o trono da graça, eu estou buscando um Deus que não é o Deus que a palavra de Deus revela. Porque a Bíblia diz: busquem o trono da graça. Chega junto. Fala para o irmão do lado, cola nele. No trono da graça, cola nele, chega junto. Por quê? Porque nele você pode se achegar com toda a confiança. Chega com toda a confiança. Ah, mas eu tive fraqueza, não sei o quê. Ele é o nosso sumo sacerdote, que fala no início do versículo, é aquele que nos entende, né, e se compadece das nossas fraquezas. O Senhor se compadece das nossas fraquezas. Tem um evangelho estranho. Eu confesso que eu até já fiz pregação assim na praça e tal, aquele negócio, evangelizar. Vocês estão indo para o inferno, vai tudo, porque não sei o que, porque Deus vai queimar vocês. E aí você fazia um apelo e tal, aí vinham alguns lá. Tinha um bêbado que pregava junto, né? Sempre tinha um bêbado pregando junto. Porque o Senhor, ele estava lá com um cheiro de cachaça que atravessava a praça inteira. Aí você começava a ler um texto bíblico, ele conhecia de cabeça, ele repetia junto contigo as frases, versículo por versículo, conhecia tudo. Crente afastado e endemoniado. Ou alguém que foi criado em igreja, mas não se firmou, né? Sempre tem um desses perdido por aí. O mundo está precisando de um povo que conhece o Senhor e abre a sua boca para fora. Amém? Mas que abre a sua boca para fora falando de um Deus que é o verdadeiro Deus, que está sentado no trono da graça. Entenda, Deus, o objetivo de Deus não é condenar ninguém, o objetivo de Deus é salvar. Jesus Cristo disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E alguns falam: mas esse é o filho, o pai pensa diferente. Não. O filho é a expressão exata daquilo que o pai é, e daquilo que o pai pensa, e daquilo que o pai quer. Jesus disse: eu não falei nada por mim mesmo. Tudo que eu falo, eu recebi do meu Pai. Ele é a expressão exata de Deus Pai. Jesus veio mostrar que Deus é um Deus de amor, é um Deus que quer salvar, não é um Deus que veio para condenar. Quando os discípulos chegaram lá, né, os filhos do trovão, Tiago e João, os dois irmãos,
chegaram e falaram, eles receberam mal a Jesus, os discípulos lá num lugar, aí João e Tiago viram para Jesus e falam, Senhor, já estavam expulsando demônio, curando enfermo, fazendo palavras, pregações ali poderosas, aí eles viram assim, Senhor, e aí? Quer que a gente ore para Deus mandar um raio, matar todo esse populacho aqui? E Jesus vai e fala para eles, vocês não entenderam de que espírito nós viemos. Amém? Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele veio para restaurar. E ele continua querendo isso. Ele não está... às vezes tem pessoas que pensam, não, ele veio para salvar, agora eu me converti, agora eu tenho que andar na linha, porque senão o bicho pega. Né? Outro dia eu ouvi alguém dizer, não, porque senão, olha, se não for assim, cuidado, vai abusando de Deus para ver se você já não toma um tapão na orelha aí que você vai cambar. Eu falei, Jesus amado, Deus é o Deus da pancadaria, é o Deus do esculacho. Não sei se apanhou demais dos pais, né, ou do pai, e criou uma imagem de pai assim, mas o fato, queridos, é que nós temos uma visão errada de Deus que não transmite crescimento espiritual. Crescimento espiritual, eu preciso entender o que Jesus representa para mim e quem eu sou em Cristo. Vou avançar mais um pouquinho aqui, a gente já vai partir para a ceia. Veja, eu estava falando dessa pregação, né? Que às vezes muita gente tem uma pregação que rola aí na mídia, né? Uma pregação de não sei quantos minutos, o cara fala do inferno, e Deus queimando pessoas, Jesus queimando, está falando da grande tribulação. Mas entenda uma coisa, a mensagem do evangelho que a igreja tem a pregar, não é a mensagem da grande tribulação. A mensagem do evangelho que a igreja foi chamada a pregar é Jesus Cristo salva, cura, restaura. Essa é a mensagem que tem para a igreja. A igreja precisa se encher dessa mensagem. Agora, uma pessoa que se converte com a mensagem errada, ela se aproxima de Deus por quê? Por medo. Estou com medo de ir para o inferno. Eu estou com medo. Aí melhor buscar Deus. E passa a obedecer tudo que se fala dentro da igreja, porque ela tem medo. Isso não é temor, temor é outra coisa. Medo é medo, temor é temor. Temor é respeito, é levar as coisas de Deus a sério, não brincar com as coisas de Deus, não brincar com a tua própria vida. Medo é outra coisa. A palavra de Deus diz, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então medo não faz parte, irmãos. Não tem que botar medo nas pessoas. Não, vai brincando aí, que Deus vai te dar um tapa na orelha, pronto, já fica com medo. Não é assim que funcionam as coisas. Não é com esse espírito que nós devemos nos aproximar de Deus. Veja, o trono da graça é o trono de um Deus amoroso. O bom pastor que cuida de nós e dá a sua vida pelas ovelhas, trabalha para suprir as necessidades dos seus e cuja maior vontade é de que todos se arrependam e creiam nele. Abre aí Romanos 8:34, por favor. Veja a palavra de Deus em Romanos 8:34. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está sentado no trono da graça, meu irmão, ele está intercedendo por você, ele é o seu paracleto. Quando alguém te acusa, o que ele fala? Quem fará a acusação? É Deus quem os justifica. Quem eu sou em Cristo? Eu sou escolhido, eu sou chamado, eu sou amado, eu sou guardado, eu sou provido em Cristo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não tenho medo de perder a salvação. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, disse Davi no Salmo 23. Repita comigo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! Não quer dizer que o pecado vai porque eu estou na graça, eu vou andar à vontade. Não!
bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ah, mas pode me faltar alguma coisa, Deus está zangado. Cara, o Senhor é o seu pastor, é isso que Ele representa para você, é uma das faces do Senhor para a tua vida. Pastor é aquele que cuida da ovelha. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas e ele dá a sua vida por causa das suas ovelhas. O Senhor dá a vida por você, Ele vai te dar muito mais agora. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos também. Se Ele deu a vida dele quando vocês eram inimigos, muito mais agora que são amigos de Deus. Ah, mas é que eu ando escorregando tal, Elisandro. Cara, não volta por medo, volta por prazer, volta por sede, volta porque Ele tem as palavras da vida, volta porque a coisa mais razoável, sensata e prazerosa que você pode ter é entrar na presença de Deus e buscar Ele todos os dias. Amém? Não é por obrigação, não é só por disciplina. Disciplina não está errada, disciplina é uma coisa boa, mas quando é só disciplina, ah, meu irmão, sai para lá. Qual é a namorada que vai querer casar com um cara que ele vai para lá? Eu tenho que estar com ela segunda, terça e sábado. Porque eu fiz esse acordo com ela, então eu tenho que estar com ela esses dias. Eu queria mesmo era jogar futebol, jogar um pôquer com os amigos, tomar um chopp, não sei, né? Fazer um happy hour, mas eu vou cumprir esse propósito. Ah, vai te catar. Você acha que essa mulher está querendo receber o cara assim? Batendo ponto lá e não quer estar com ele, queria estar em outro lugar, não quer estar com ela, queria estar em outro lugar. Você acha que o namorado ou o noivo quer isso daí também? Meus irmãos, nós somos a noiva. Jesus Cristo é o noivo, Ele quer paixão. O livro de Cantares fala de paixão, ele fala de prazer, ele fala de relacionamento, ele fala de desejo. Eu quero estar na tua presença. É isso que o apóstolo Pedro disse, apóstolo, para onde nós iremos? Só tu tem as palavras da vida. Eu quero ficar aqui, meu irmão. Eu quero ficar pertinho do Senhor. Eu quero ouvir mais. Eu quero receber mais. Eu quero sentir esse aroma agradável. Eu quero continuar a ver a Deus operando em tudo que a gente anda, em tudo que a gente toca. Eu quero ver Deus agir. Eu estou com Ele. Vou para onde, rapaz? Sai dessa. Hebreus 7, 24. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para que Jesus vive para sempre? Para interceder por eles. É Ele quem te justifica, é Ele quem supre as tuas necessidades, nada vai te faltar, é Ele quem te guarda, é Ele quem te justifica quando alguém te acusa, quem vai acusar você, meu irmão? Está com o coração pesado, sabe o que acontece? Às vezes nós cometemos erros graves, e eu quero te dizer, às vezes essa visão de um Deus distorcida da realidade, ela nos impede de voltar e consertar as coisas. Falta coragem, porque você está dominado pelo medo, está dominado pela culpa, pela condenação. Você não sabe que o Deus que está te aguardando e te chamando está sentado no trono da graça, dizendo: vinde, vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim, volta para mim. Crente afastado, só tem uma coisa: volta para mim. Crente frio, vem para perto, que você vai esquentar de novo. Chega junto, cola no trono da graça, porque esse é o verdadeiro trono de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não cola no trono da culpa, da condenação, do medo, da insegurança, da confusão. Não, tudo isso, cara, é confusão do diabo. Aquele que quer te matar não é o Senhor, é o diabo. Teologia profunda. O diabo é um diabo mau. Repete comigo: o diabo é um diabo mau. E Deus é um Deus bom. Isso é profunda teologia. Coisa mais profunda que eu falei hoje. Mas que às vezes é difícil da gente viver na prática. Por causa das nossas culpas, nossas condenações. Eu quero te dizer uma coisa. Depois que Davi pecou, aprontou lá com Batseba, adulterou, mandou matar Urias.
Ele é o verdadeiro assassino de Urias. E Deus viu as coisas assim. Depois de ele ter aprontado um monte de coisa errada com os filhos, fez tudo errado, aquele negócio, de filho que traiu, o outro que violentou, aquele... Olha, para Davi depois voltar e assumir o trono e encarar aquele povo, pensa bem, o exército olhando para Davi, e chegou o rei, esconde a mulher aí, rapaz, esconde a esposa que o rei está passando, fala para a esposa, não chega nem a 10 quadras lá da casa de Davi, do palácio, dá que ele chama, se ele chamar, não vá. A gente na guerra e ele ficou aqui, será que não pegou outras não? Você imagina a cara de pau de Davi para seguir a sua vida, liderando aquele mesmo povo. Sabe por que Davi teve ousadia e coragem? Porque ele não teve medo da condenação de Deus. Ele sabia que Deus o havia perdoado. Ele sabia, ele conhecia o trono da graça. Amém? Repita comigo, eu preciso do trono da graça todos os dias da minha vida. Aleluia. Quando você vê o trono da graça, vocês líderes da igreja, diáconos, pastores, entenda uma coisa, se você convencer aquela pessoa que você está aconselhando de que o Senhor está sentado no trono da graça, ela vai conseguir reunir coragem e ousadia para voltar e consertar o casamento, consertar a relação com os filhos, consertar o ministério que ela largou, consertar o estrago que ela fez na vida de outra pessoa, porque ela vai precisar de coragem. O apóstolo Pedro precisou de coragem para, depois de negar Jesus 3 vezes, ser enviado. Ele precisou de coragem, por isso que Jesus deu aquela experiência com ele. Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes, né? Tu me amas, Pedro? Apacenta, guarda, cuida das minhas ovelhas, né? Pedro precisou de coragem. Muitas vezes nós precisamos de coragem para voltar atrás e assumir uma posição, para voltar atrás e tentar consertar um casamento, voltar atrás e refazer a tua vida profissional, voltar atrás, mas eu quebrei, eu já fiz besteira, fiz isso, nada deu certo, volta atrás e faz de novo. Já me envolvi muito no ministério, já tive isso. Meu irmão, o Senhor que te chama para o ministério é aquele que está sentado no trono da graça, e Ele está te chamando. Chega junto dele, porque Ele se compadece dos teus erros, das tuas fraquezas. Ele sabe que você errou, mas Ele continua te chamando, vem, eu vou consertar contigo, chega junto, eu sou o teu mentor. Mas não vou ter ira, não, eu sou o teu paracleto, o teu advogado diante do Pai. Quem vai acusar você? Não, o Satanás está acusando, mas eu estou defendendo. Amém? O diabo está acusando, mas maior é aquele que nos defende do que aquele que nos acusa. Não tem que ficar, por isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8:1, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas nós vamos passar pelo juízo, não sei. Meu irmão, não fala burrice, desculpa a expressão, não fala besteira. Jesus disse, aquele que crê no Filho não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Nós estamos aqui, se o arrebatamento vier, o que vai acontecer? Eu vou subir, espero que vocês subam comigo, a grande maioria aí, todos. Se não está pronto, se prepare, porque a grande tribulação é jogo duro, meu. Ficar aqui, olha, é complicado, viu? Mas entenda uma coisa, o Senhor, o nosso Senhor, Ele nos chama, até esqueci o que eu ia falar, né? Falou da grande tribulação, dá uma perturbada assim na mente. Renato, você lembra o que eu ia falar aí? Quando a pessoa tem erros graves, ela não pode estar com medo e com culpa para voltar. Ela pode precisar sim de quebrantamento e arrependimento.
Arrependimento e culpa são coisas diferentes. Judas sentiu culpa. E o que ele fez? Se matou. Arrependimento não pode andar com a culpa. O arrependimento e o quebrantamento são coisas que agradam a Deus porque te trazem para perto do trono da graça. Você volta para a presença de Deus. Mas você não pode ficar com culpa, com condenação. Por que não pode? Porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Me lembrei que eu ia falar. O arrebatamento virá e não vai ter nenhum juízo antes. Você vai ser transformado num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Seremos transformados, seremos arrebatados para o encontro com eles nos ares. Existe uma polêmica se a gente vai sumir assim rapidamente por encontro nos ares, porque o texto na realidade fala que nós vamos ser transformados em um abrir e fechar de olhos. E vamos subir para o encontro com eles nos ares. Quando Jesus subiu, né, tem um outro texto que fala que da mesma forma que Jesus subiu, que nós também vamos subir. E ele subiu com os discípulos vendo ele subindo. Então tem alguma polêmica se o arrebatamento vai ser, pá, pum, sumiu tudo, ficou a roupa aqui. O pastor está pregando, ficou o terno, a gravata, não sei o quê, guarda de recordação quem ficar. Não vai precisar fazer enterro, nem cremar, nem coisa assim. Loteia os bens, né? Faz leilão, que eu vou para a glória. Creio que a minha família vai junto. Mas, o que acontece? O juízo que haverá depois se chama Tribunal de Cristo. Não é o juízo do grande trono branco, que é depois do milênio. Tribunal de Cristo é no pós-arrebatamento. Fomos arrebatados, a terra está vivendo os 7 anos de tribulação. Nós estamos ali na presença de Deus, né, com Jesus, já no encontro nos ares, e ali nós vamos passar por algo que se chama Tribunal de Cristo, aonde receberemos os nossos galardões, segundo as nossas obras feitas em Cristo. Amém? É galardão, não é juízo de condenação. Aquele que creu no Filho não entra em juízo. Você não vai passar pelo juízo, porque no dia do juízo você vai estar sentado aonde? Você vai estar sentado nos tronos para julgar todas as coisas. Até os anjos serão julgados por nós. Fala para o irmão do lado, meu irmão, você vai ser mais do que qualquer juiz na terra. Amém? Você vai ser mais do que qualquer juiz na terra. E você vai ter um preparo para isso. Deus vai nos preparar mais para esse dia, para esse tempo, para esse momento. Mas nós não estaremos sendo julgados. Será que eu vou ser salvo? Às vezes alguém fala assim, não, porque vai vir e tal. Aí você vai comparecer diante do trono e vai falar, por que você quer ser salvo? Porque eu fui lavado no sangue de Jesus. Isso não vai acontecer, meu irmão. Você não vai passar por isso. Quando você chegar no tribunal de Cristo, você já vai estar com o seu corpo glorificado e eterno. Você só vai receber um galardão maior ou menor na hora de entrar na presença dele. Né? Então subiu aquele crente tal, que sempre quis, tá, vai, volta, não sei o quê, chegou lá, vai na hora do galardão, fala, deixa eu dar um brilhozinho aí na tua vida e tal, né? Esse vai ser o brilho do teu corpo eterno, né? Mas, meu querido, você aprontou demais, né? Você priorizou outras coisas, você está aqui porque realmente você creu, e porque creu em mim e na salvação, você foi salvo e está aqui, né? Outros vai chegar e falar, eu vi a tua dor, eu vi os teus erros, mas eu vi as coisas boas que você fez. Jesus, Ele não está de olho cerrado nos teus erros, Ele está de olho cerrado nas boas obras que agradam o coração do Pai. Amém? Todavia eu digo isso não para que pequeis, né? Não é para sair pecando, pelo contrário. Contudo, se alguém pecar, temos o advogado diante do Pai. É o Senhor. É Ele que nos guarda. O que Jesus representa para mim? Ele é o meu sumo sacerdote, Ele é o meu mentor, Ele é o meu advogado, Ele é o meu intercessor, Ele é o meu pastor e Ele é o meu Senhor. Ele é o dono da minha vida.
um dos aspectos mais fortes da maturidade espiritual, do crescimento espiritual, é o quê? Ele é o meu dono. Eu pertenço a Jesus. Amém? Repita comigo. Eu pertenço a Jesus. E por isso, eu sou casa de Deus. A habitação do Espírito Santo. Aleluia. Isso é o que Ele representa para mim. E quem eu sou em Cristo, eu sou a habitação do Espírito Santo. Eu sou chamado, escolhido, guardado por Ele. A provisão da minha vida vem dEle. Ele guarda a minha vida como bom pastor, né? Nada me faltará. Aquele que tem essa visão correta de Deus, ele não está lá preocupado. Será que perde salvação? Não perde. Pastor, o que você acha? Aí vai para outro pastor, pastor, perde a salvação? Não perde. Rapaz, em vez de ficar perdendo tempo com isso, vai para o trono da graça e ganha firmeza na tua fé. Confiadamente. Aquele que está confiadamente encontrou o trono da graça, ele declara o que Davi declarou. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, aleluia. Aquele que vai para o trono da graça, ele sabe dizer, e habitarei para sempre na casa do meu Pai. Fala em voz alta, eu habitarei para sempre na casa do meu Pai, aleluia. E nesse espírito, queridos, eu queria convidar vocês para a ceia, celebrando aquilo que Jesus fez por nós, porque neste ato de oferecer o sangue dele por nós, foi o que transformou ele em nosso guia, nosso pastor, nosso mentor, nosso advogado, nosso sumo sacerdote, aleluia, nosso intercessor. Ele pagou o preço, então ele pode nos defender. Ah, tem gente acusando o Bruno lá, né? Ah, mas Jesus está defendendo mesmo. Não, por que ele está defendendo? Porque ele já derramou o sangue dele pela minha vida, quando eu era inimigo, muito mais agora. Amém? É isso que Paulo fala em Romanos, muito mais agora. Fala para o irmão do lado, muito mais agora. O amor de Deus e o seu cuidado estão sobre a tua vida. Aleluia. Muito mais agora. Muito mais agora. Jesus é alguém que vale a pena seguir, confiar e andar com Ele. E há poder de Deus no trono da graça para que você tenha a sua vida transformada e ande em santidade. Amém? Vou chamar aqueles que vão ministrar a ceia, vão servir aqui na ceia. Podem vir, por favor. Se você está aqui conosco hoje, não é convertido, ou andou afastado por aí, eu quero te convidar nessa hora a ter um encontro com o Senhor, até para que você possa participar da ceia do Senhor. Algumas igrejas só serve a ceia para quem é batizado. Nós cremos que quem se converte ao Senhor já faz parte do corpo e precisa ser batizado nas águas o mais rápido. Se você não participou ainda de algum batismo nas águas, se candidate, venha a ser batizado nas águas, que você precisa desse batismo. Amém? Mas se você é convertido ao Senhor Jesus, você pode e deve participar da ceia. E é esse um apelo, enquanto os irmãos preparam a ceia. Feche teus olhos aí no teu lugar. Queria pedir para a igreja ficar de pé, por favor. Feche teus olhos. E aí onde você estiver, eu quero te dizer, esse Jesus que nós estamos falando, que está sentado à direita do Pai, no trono que se chama trono da graça de Deus, o trono que nos dá coisas sem nós merecermos. É esse mesmo que te chama. Ele quer estar na tua vida, Ele quer estar no teu coração. Se você não teve essa experiência de conversão, de entrega do coração para Deus, andei buscando, circulei por muitos lugares aí e tal, esse é o momento de ter uma decisão. É o momento de chegar na presença de Deus e falar, eu quero Jesus na minha vida, eu quero entregar a minha vida para Ele. E é esse convite que eu queria te fazer agora, antes de começarmos a ceia. Você é aquele crente que está afastado, está longe, andou pisando na bola aí demais.
Mas você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui nessa noite. Eu quero te convidar para uma volta para o Senhor. Amém? Então, aí onde você estiver, meu querido, minha querida, amados de Jesus Cristo, o Senhor te chama para perto. Eu te faço esse convite, pela palavra que Ele coloca na minha boca. Ele quer dizer que Ele te ama. E Ele te chamou aqui nessa noite, porque Ele quer te chamar para perto. Ele quer que você se achegue nesse trono da graça, com toda a confiança de fé, com desejo profundo de andar com o Senhor, de entregar sua vida para Ele, de confiar nele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Então, se esse é também o desejo do teu coração, coloque as suas duas mãos no peito e faça essa entrega para o Senhor Jesus agora. Fala para o Senhor: eu estou voltando para casa, Senhor, eu quero a tua presença, eu quero te buscar, Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu nunca te busquei, eu não te entendia direito, mas hoje, tudo que eu ouvi falar do Senhor, eu estou me apaixonando pelo Senhor, eu quero te amar, eu quero ser amado de Ti, Senhor. Eu quero entregar a minha vida no Teu altar. Tem essa decisão nessa hora. O Senhor te chama. O Espírito Santo está aí mexendo no teu coração, nas tuas emoções, na tua cabeça, teus pensamentos. O Espírito Santo está ali falando a você. Eu falo daqui, o Espírito Santo mexe contigo. E o Senhor Jesus está sentado no trono, olhando para a tua vida agora, aguardando ver da tua boca: eu volto para o Senhor. Aguardando ouvir dos teus lábios: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Se é esse o desejo do teu coração, de responder sim para o chamado, coloque as duas mãos no coração e apenas fala para Jesus: sim, Senhor, eu quero, Senhor. Fala com a boca aberta. Fala para o Senhor com coragem, com ousadia, com determinação: Senhor, eu quero, o meu coração eu rendo no teu altar agora, Senhor. Vem sobre a minha vida, vem sobre mim, Senhor. Me enche do teu amor, me enche com a tua paz, me enche com o teu Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, Senhor, me lava no precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Vou pedir para os irmãos servirem os elementos da ceia. Iremos nós, só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu dos céus, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens a
Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Enche-nos, Jesus, e faz transbordar. E naquela noite de Páscoa, os discípulos assentados numa mesa, numa sala grande, espaçosa, talvez a melhor refeição, o melhor espaço que eles comeram nos últimos 3 anos. Jesus tomou o pão e o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: comei dele todos, este é o meu corpo, que foi entregue e moído em favor de vós. Vou pedir para o Rodrigo orar, abençoando o pão. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, Pai, pelo teu amor que é derramado todos os dias em nossas vidas, Pai. Como é bom cear contigo, Pai. Como é bom saber que o seu amor, Pai, se renova a cada manhã. Como é bom saber que o Senhor é o nosso justo juiz, é aquele que advoga nossas causas. Obrigado, Pai. Que nessa noite, Pai, ao ingerir do pão, Pai, possamos nos aproximar do trono da graça. Podemos cada dia mais estar mais próximos de Ti, Senhor, e perceber o quanto somos amados por Ti, Senhor, e viver esse amor, Pai, intensamente na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa se revelar nessa noite a cada filho Teu aqui presente. Que cada um, Pai, possa, Senhor, viver experiências extraordinárias contigo, Senhor. Esse momento, Pai, é tão especial que ele foi
nos dado através do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Foi nos dado em promessa de amor, em promessa de uma vida digna diante do Teu altar, Senhor, e por isso estamos aqui fazendo menção do Teu nome, Pai, o reconhecimento, Pai, pleno, que um dia o Senhor se entregou por amor a nós, mas ressuscitou por amor a nós também, nos dando o livre acesso ao trono da graça, Pai. E o que fazemos nessa noite, Pai, é prova de amor a Ti, Senhor. Declaramos que reconhecemos, Pai, que o Senhor vive e reina em nosso meio, Pai. Está em nós. E através de nós, Pai, o Teu amor pode brilhar em outras vidas, Senhor. Usa-nos, Pai. E que nessa noite, Pai, possamos, Pai, experimentar, Senhor, o Teu toque em nossas vidas e em nossas famílias, Senhor. Eu Te dou graças por esse pão, Pai. Porque esse é o verdadeiro pão, Pai. O pão que desceu do céu é Jesus que habita em nós. Ele é o nosso mentor. É o nosso Salvador, o nosso Redentor. E sobre Ele está a nossa vida. E somos gratos por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te dou graças por esse pão, Pai, que mais que abençoado já está, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Aleluias. Podem todos comer do pão. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Logo depois, Jesus tomou o cálice, bebeu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai dele todos. Este é o cálice de uma nova aliança entre Deus e os homens. Quem bebe deste cálice, bebe do sangue do Cordeiro de Deus. Quem toma desse cálice está tomando redenção, remissão de pecados, perdão de pecados. Quem bebe deste cálice está bebendo a quebra e a destruição de todas as maldições, porque Ele se fez maldito em nosso lugar. Quem bebe deste cálice está tomando o cálice que nos traz a paz com Deus. Para quem entende o significado desse cálice, eu não tenho que ter mais medo de Deus, eu tenho agora paz com Deus, como fala o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5. Tenhamos todos paz com Deus por intermédio do sangue de Jesus Cristo, aleluia. Você não pode voltar para a tua casa hoje angustiado, oprimido, não. Jesus entra na tua vida dizendo: paz seja no seu coração, paz seja nos seus pensamentos, paz seja nas circunstâncias que te envolvem. Confia em mim, diz o Senhor. Eu vou pedir para o Roberto orar abençoando o cálice. E depois, antes de tomar, eu quero convidar vocês a trocarem de cálice com outras pessoas.
dizendo palavras de amor e de vitória sobre a vida delas, abençoando vidas, abraça pessoas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que sem o derramamento do Teu sangue não poderia haver remissão de pecados. E este sangue não poderia ser derramado por qualquer homem, precisava ser o Cordeiro perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa, palavra maldita alguma se encontrou na sua boca, pecado algum se encontrou em ti. Somente o Senhor, tendo vivido 33 anos na terra, sem ter tido pecado algum, poderia ser aquele que se entregou por todos nós, o Messias, o Cordeiro de Deus, que se deu para tirar o pecado do mundo. Obrigado, Pai, porque cada gota do Teu sangue nos salvou, cada gota do Teu sangue, Senhor, nos purificou, e hoje nós podemos, Pai, estar diante da mesa, fazendo isso novamente em memória de Ti, até que o Senhor volte, porque o Senhor vai voltar, e nós cremos. O Senhor voltará para buscar a sua noiva, que somos nós. E até lá, Pai, até aquele dia que nós amamos, nós seguiremos assim, Pai, fazendo isso em memória de Ti, alinhando os nossos corações ao trono da graça, alinhando, Senhor, os nossos pensamentos à mente de Cristo, alinhando, Pai, os nossos atos ao que a Sua palavra nos orienta, Pai. Obrigado, Senhor, por tanto nos amar. Obrigado porque nós sabemos que nós não merecíamos, mas o Senhor, por tanto nos amar, se entregou todo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Eu creio, Pai, que este momento não é um momento de exclusão, mas de inclusão. E todos nós que temos o cálice da aliança em nossas mãos, somos incluídos no Teu reino, somos incluídos no Teu corpo, somos incluídos no nome que está acima de todo nome, este o de Jesus. Obrigado por este sangue, Jesus. Eu abençoo este cálice, crendo verdadeiramente que ele representa o Teu sangue, que foi derramado em favor de cada um de nós. A nossa palavra para Ti essa noite é de gratidão, é de reconhecimento, é de saber que nós estávamos destinados, Pai, nós estávamos destinados a um lugar muito ruim, um lugar muito mau, mas por causa do Teu sangue, nós temos morada no céu, porque o Senhor nos disse que iria preparar, porque na casa do Pai há muitas moradas, e é aquele lugar que nos espera, e assim nós seguiremos crendo, até aquele dia, para a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, amém. Podem trocar os cálices agora. Se quiser, saia do seu lugar. Tem pessoas aí sozinhas também.
podem tomar do cálice. Diga palavras de adoração, Senhor. Se é algo que você tem para acertar na sua vida, diga para o Senhor agora: Pai, mudei de rota. Estou no teu caminho, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você vai dar uma grande salva de palmas ao Senhor. Só Ele é digno. Só Ele é digno de honra, de glória, o poder e o domínio para sempre, sempre, sempre. Jesus. Repita comigo: Jesus. Fale alto, igreja: Jesus. Tremenda graça, a que infalível amor tomou o meu lugar. Vamos lá, galera. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ah, que tremenda graça, ah, que infalível amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Enquanto cantávamos, o Senhor falou para mim que estava havendo festa nos céus. Sabe por quê? Porque aqui hoje houveram conversões de verdade. Corações que se entregaram nas mãos do Senhor, corações que voltaram para o Senhor. E houve festa nos céus por causa das suas vidas. Amém? Festa nos céus, anjos celebrando com o Senhor por causa da tua vida e da tua decisão nessa noite. Deus te abençoe. Cantina está aberta. Vamos ter um tempo aí de comunhão. Aproveitem para conhecer os visitantes, pessoas que estão aí. Abracem os irmãos e as irmãs. Deus te abençoe. Uma boa noite a todos. Obrigado, Jesus.